Obrigado pela presença de novo. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 27 anos, 9 dos quais aqui em parceria com o Sesc São Paulo. Um tempo nós ficamos lá na Avenida Paulista e agora já estamos há um bom tempo aqui, né, Emília? Uns 4 ou 5 anos já, né, que a gente está aqui. E como foi dito no início, esse ano a gente está trabalhando tematicamente um pouco para falar sobre as modalidades com as quais a literatura interage. Nós começamos com a Miriam Leitão e o Sérgio Abranches, falando sobre literatura depois do jornalismo, Rui Castro e Luísa Seixas. E esse mês vamos tratar desse assunto, mas, na verdade, além disso, é só uma forma de tentar descobrir todos os segredos do Laurentino. Não é? Eu inventei esse tema para perguntar para o Laurentino. Só dizendo, dia 23 de maio, dia de São Jorge, maravilhoso, a gente vai trazer a bruxa Mérida Priori aqui, para lançar seu mais novo livro, que conta a história do Conde D. Tá? 23 de abril. Dia 7 de maio, eu trago para vocês aqui uma dupla deliciosa, que é o Fernando Brant e o Tavinho Moura, não só para falar desse trajeto deles durante a música, mas os dois lançam livros. O Brant lança um livro de crônicas e o Tavinho um livro que fala do sertão, de Guimarães Rosa. E, em seguida, o próximo evento é no dia 21 de maio, com 21 ou 22? 21. Estou bom hoje de memória, hein, Paulinho? Estou bobo. 21 de maio, com o Francisco Bosco, lançando o seu livro, filho do João Bosco e colunista do Globo, lançando Alta com L, Ajuda. E, para junho, estou pensando em fazer uma coisa com viagens. Mas aí eu não posso falar mais nada, que é surpresa. Boa noite, Afonso. É uma alegria fazer novamente. Boa noite, Afonso, e todos vocês. Todos. Né? Carmen aqui, está aí presente, como sempre, ajudando a gente. Obrigado, Carmen. Eu fiz os lançamentos de todos os livros do Laurentino, a gente já percorreu alguns estados brasileiros juntos, então isso aqui é bem divertido. Como é que a gente vai começar, Laurentino? Eu acho que a gente podia começar pelo tema, né? Não é? Bem, a ideia é fazer essa pergunta, né? Tirar um pouquinho o vetor do jornalismo, que marcou sua vida inteira, e começar com essa pergunta. O que a literatura clássica, a literatura, a força da literatura na sua formação, influenciou na decisão de caminhar para essa vertente histórica e o que essa decisão influenciou na sua técnica de escrever um romance? Ou romance, não, desculpe, um livro. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, a presença de todos vocês. Eu estou um pouco frio, porque eu passei 1 ano e meio recluso. Primeiro nos Estados Unidos, passei o ano todo, o ano passado, lá 2012, e agora esses últimos 4 meses em casa, em Itu, escrevendo o próximo livro, 1889, sobre a Proclamação da República, que eu vou lançar em final de agosto. Então, é o primeiro evento, o primeiro bate-papo que eu compareço depois de tanto tempo. Então, se eu estiver meio enferrujado, vocês já vão perdoando desde já. Eu fiz de propósito tirar o Laurentino um pouquinho de Itu para conversar com vocês. Mas eu vejo esse tema é muito interessante, porque eu vejo essa intersecção entre história e literatura de 3 formas. Eu acho que a literatura interage com a história de 3 maneiras. A primeira é a literatura como, digamos assim, um tijolo da história, uma construção da história mesmo, enquanto ela está ocorrendo, né? A segunda é a literatura como fonte da historiografia no passado. Eu já vou explicar cada uma. E a outra é a literatura como linguagem para a narrativa da história. Então, primeiro, a literatura como uma ferramenta de construção da história. Isso é muito claro no Brasil, especialmente durante o século XIX. Aliás, hoje cedo eu estava dando uma olhada numa tese de doutorado de uma professora de Franca, da Unesp de Franca, professora Milena Silveira, em que ela trata desse assunto, que é, durante o século XIX, a literatura foi usada como um instrumento de construção de identidade nacional. Quer dizer, o Brasil, depois de 3 anos, depois de 3 séculos de colonização portuguesa, ele se torna independente, após a vinda da corte portuguesa para o Brasil,
E era preciso criar uma noção de civilização brasileira, de que país é esse, o que nós somos, esse país com essa diversidade cultural, com tantas diferenças regionais e um grande império tropical que Portugal deixava nas Américas. Então, há um esforço sistemático no meio intelectual de construção de uma identidade nacional e que se expressa na literatura. E é interessante que, nesse período, se criam várias associações intelectuais, academias, academia de letra, grêmios literários, o Instituto Histórico Brasileiro, Histórico e Geográfico Brasileiro, que é um esforço de... Aliás, nesse período, o papel do intelectual ele se confunde com o do escritor, o compositor, mas também o político, o jornalista, o polemista, o militante político. O intelectual ele cumpria várias funções, assim como um fermento da sociedade brasileira. Mas um projeto claro, do qual, aliás, o imperador Pedro II participa ativamente na fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, é de construção de um Brasil. Na linguagem artística, na linguagem da literatura, a importação dos padrões estéticos e de linguagem do romantismo adaptados ao Brasil para se construir uma identidade nacional. Então, essa é uma função importante, ou seja, a literatura realmente como construção da história, como construção de uma noção de povo, de nação. Uma mentalidade. Né? De quem somos, né? De como é que quando a gente olha no espelho. Então, se essa foi uma função importante da literatura no Brasil durante o século XIX, você hoje, ao fazer a pesquisa historiográfica, olhar para essa literatura é muito importante, ou seja, é um erro achar que a história está registrada apenas nos documentos oficiais, nos decretos, na chamada história oficial, ou nos relatos dos viajantes, nos despachos diplomáticos e coisas assim. Essa não é, ou sei lá, nos inventários pós-mortem, coisa assim. A literatura em si é uma fonte historiográfica muito importante para você olhar como a sociedade se via naquele período. Então, embora seja ficção, por exemplo, o que o Machado de Assis escreve, se você for ler um romance como Esaú e Jacó, tem um retrato espetacular ali da proclamação da República, ou a história do Policarpo Quaresma, que também é um retrato fantástico desse período, do Floriano Peixoto. Se você quiser fazer um perfil do Floriano Peixoto, tem que ler o Policarpo Quaresma, que tem ali uma coisa impressionante, a descrição que se faz dele. Então, essa é uma segunda função, ou seja, a literatura como fonte de informação para você construir uma visão da história, olhando para o passado e ver que sociedade era aquela que se estava construindo durante aquele período. E o terceiro, aí, indo direto à sua pergunta, né, finalmente a sua pergunta, que é a literatura como fornecedora de ferramentas para a narrativa da história hoje, a narrativa, a interpretação, e é o que eu tenho feito. Ou seja, os meus livros, embora sejam livros de não ficção, eu não uso a ficção para preencher lacunas do conhecimento histórico. Tudo que eu escrevo nos meus livros são baseados em fontes que eu consultei, ou fontes primárias, ou, digamos assim, uma compilação da bibliografia já existente sobre um determinado tema. Então, por exemplo, para esse próximo livro, 1889, eu li, acho que uns 150 livros. Às vezes você não lê o livro inteiro, você lê um capítulo, lê um pedaço e tal, mas é uma bibliografia muito extensa para ir tirando determinados episódios, personagens e algumas conclusões sobre esse. Então, eu leio esses livros, e às vezes são livros muito chatos, mas eu uso uma linguagem literária para tornar esse tema mais acessível, especialmente a um leitor leigo, não habituado a ler sobre o assunto, a um estudante adolescente, a uma criança que precisa ser iniciada no estudo da história de uma forma generosa. Eu acho que
Uma coisa terrível que a gente faz no Brasil é tentar aplicar à educação a linguagem acadêmica pura e simples. A linguagem acadêmica é muito dura, é difícil. É claro que a universidade, os centros de pesquisa, eles precisam ter uma linguagem técnica para se entender. Quando você vai submeter uma tese de doutorado a uma banca examinadora, tem toda uma forma de escrever, de fazer o referencial teórico, tem as normas da ABNT e assim por diante. Então, a academia precisa ter uma linguagem técnica para ela se avaliar, e tem critérios de avaliação de uma produção acadêmica. Agora, é um erro terrível você querer aplicar esta linguagem a seco, sem passar por um filtro de uma narrativa mais acessível, para uma criança, para um livro didático, uma coisa assim. Eu acho que a gente comete esse erro com muita frequência no Brasil. E aí o que a gente faz? Afasta o estudante, afasta o leitor do estudo de história, porque é uma coisa desagradável ler história na forma como ela é contada, ou pela linguagem acadêmica, ou pelos livros didáticos, pela maioria dos livros didáticos. Então, eu procuro usar as fórmulas de narrativa que a literatura desenvolveu ao longo de séculos para tornar esse conhecimento mais acessível ao leitor comum. Por isso que é importante, se você está fazendo um livro de história do Brasil, não se limitar a ler livros de história do Brasil. É preciso ler Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Guimarães Rosa, para aprender a escrever. Então, eu leio muita ficção. Especialmente quando eu estou entre um trabalho e outro, eu paro de ler livros mais técnicos e eu leio muita ficção, eu leio muita poesia, porque é ali que eu aprendo a escrever. É ali que eu descubro como é que os recursos... Sei lá, agora eu estava dando uma entrevista para o pessoal da Saraiva e a gente estava falando sobre 100 anos de solidão, né? E é um livro que eu adoro, e eu decorei até a primeira frase do livro, que diz: muitos anos mais tarde, em frente ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de se lembrar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. É maravilhoso. Você pegou o leitor, você prendeu, você jogou uma isca e prendeu ele. Ele não larga mais o livro depois que você usa esta frase na introdução, falando do passado e do presente e do futuro. Então, a lenda é que ele escreveu essa primeira página, reescreveu mais de 200 vezes. Então, ou seja, a literatura de ficção, ela fornece recursos para fazer um bom livro de não ficção. Então, é basicamente isso que eu procuro fazer. Como já começou, quem quiser fazer pergunta, a Paulinha está ali à direita, também à esquerda. Mas você sabe o que eu fico pensando, Laurentino? Tentando fugir da história um pouquinho, que é o que eu vou tentar hoje, a noite toda. Os personagens que você descobre que são reais e sobre os quais você se debruça livros e livros e livros, esses personagens, de vez em quando, não te assaltam e te convidam para uma aventura na ficção, não? Não, porque quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, eu chego à conclusão de que a ficção não consegue imitar a realidade, não consegue superar as surpresas da realidade. A vida de cada ser humano, ela é repleta de um tal grau, de um tal de volume de surpresas e de encantamento, que, se bem explorada, se bem pesquisada e se bem contada, você não precisa inventar personagem. Não precisa de literatura de ficção. E é o que acontece. Você pega um personagem como Dom João VI, ou a Carlota Joaquina, ou José Bonifácio, ou esse personagem que eu uso no livro 1808, que é o 1822, que é o Lord Cochrane, um mercenário escocês que faz a independência do Chile, do Brasil, do Peru, e depois ele vai lutar na Grécia, e ele lutou contra Napoleão. É um personagem de uma riqueza que não pode colocar um detalhe de ficção, que senão você estraga. Mas é exatamente por isso que eu uso muitos personagens no meu livro. Eu fico muito atento às histórias das pessoas que fizeram história. História da vida privada mesmo, né? Porque eu acho que um problema que a gente teve na história, na historiografia, da metade do século XX para frente, muito influenciada pelo marxismo,
é tirar as pessoas de cena, como se a história se resumisse a fenômenos macros, assim, de lutas de classe, geopolítico, interesses econômicos, políticos, como se isso fosse o componente da história, e se você teorizasse a respeito disso, está resolvido o problema. Não, tem gente fazendo história o tempo todo. São pessoas em carne e osso. Então, se você tirar o Dom Pedro I do processo de independência, o processo muda inteiramente. Por mais que os fenômenos sociais da macroestrutura estivessem presentes, a crise do sistema colonial, as guerras napoleônicas, a vinda da corte, as transformações, um personagem em carne e osso, como Dom Pedro I, transforma completamente o rumo da história. Muda totalmente. Se você trocar de lugar, tirar o Dom Pedro e botar o Dom João VI no lugar dele, a história da independência certamente seria completamente outra. Então, primeiro, é muito importante você usar os personagens por 3 razões, eu diria. A primeira é que eles realmente têm uma importância definitiva nos rumos da história. O segundo é que eles fornecem o elemento de encantamento para as pessoas. É quando você olha o personagem carne e osso diante de você, é que a história fica interessante. Não é quando você fala dos interesses econômicos, políticos, geopolíticos e assim por diante, ou interesses de classe. E o terceiro é que, quando você joga luz nas pessoas, você aproxima essa história para as pessoas que estão lendo. As pessoas se identificam com os personagens. Então, você mostrar, por exemplo, que o José Bonifácio não é esse patriarca da independência, inacessível, de estátua de bronze ali na Praça do Patriarca, aqui em São Paulo, não é só isso. Ele era também boêmio, poeta, teve várias amantes, dizem que matou 2 ou 3 pessoas em duelo, e era uma força viva, dançava em cima da mesa até de madrugada, e era um grande piadista. Você fala, bem, tem um ser humano aqui em estado bruto fazendo história, não é apenas o patriarca da independência, não é o homem que tem um projeto de Brasil e assessora o jovem príncipe Dom Pedro I. Tem um ser humano com todos os seus defeitos, as suas virtudes, as suas ansiedades, as suas coragens, os seus medos, agindo no meio daquela pressão colossal que foi a conjuntura histórica de 1821, 1822. Então, é muito importante jogar luz nesse personagem. E aí eu acho que você se aproxima de novo da literatura de ficção, porque essa é uma especialidade da literatura de ficção, construir personagens, como o coronel Aureliano Buendia. O Roberto Drummond, querido Roberto Drummond, dizia que quando ele fazia algum tipo de personagem que tinha que pesquisar, como foi Hilda Furacão, ele tinha que diminuir um pouquinho na realidade para poder fazer o romance, que, na verdade, a realidade era muito mais do que o romance que ele tinha para fazer. Mas é isso também, eu não quero também criar nenhum antagonismo entre esse trabalho que eu estou fazendo de literatura, de divulgação científica, né, na área de história, e academia, mas, às vezes, eu estou lendo um livro de história, e aí não é só historiador brasileiro, às vezes são historiadores estrangeiros, e eu fico surpreso de ver que o sujeito tinha uma matéria-prima muito boa, um personagem incrível, ele estraga o personagem, ele despreza o componente mais interessante, ele passa por cima do personagem como se ele, como pessoa humana, não fosse importante. E aí a história fica chata, a história fica banal, a história fica muito dura, muito inacessível para as pessoas comuns, né? Uma pergunta aí, Paulo. Boa noite, meu nome é Marco. Oi, Marco. Laureano, lembrando uma ocasião, o Dr. Drauzio Varela falou do preconceito que ele sofreu da academia, dos pesquisadores, quando começou a fazer uma divulgação para o público leigo sobre as primeiras descobertas a respeito da AIDS. No seu caso, você percebe, às vezes, um certo preconceito da academia em relação à popularização do ensino da história? E, segundo, algo que eu acho essencial, o público leigo ter acesso a isso. E existe um certo viés ideológico no ensino da história que também pode comprometer a veracidade dos fatos? Sim, começando pela primeira parte da pergunta. A reação foi mais forte no começo. No começo eu senti que... Até porque ninguém me conhecia, né? Me conhecia no meio jornalístico e não como jornalista escrevendo sobre a história do Brasil. Então,
eu percebi que, no começo, houve uma reação bastante forte à ideia de que um jornalista estivesse adentrando a um terreno sagrado, dominado pelo conhecimento acadêmico. Mas eu acho que já passou. Tem aí uma reação aqui, ali e tal, mas eu tenho conversado com muitos bons historiadores que estão reconhecendo o papel que eu realmente quero desempenhar, que é um abridor de portas. É só isso, um abridor de portas, ou seja, de facilitar o acesso, de fazer com que uma criança, um adolescente ou um leitor leigo aprenda a gostar de história, para depois ir ler Sérgio Buarque de Holanda, e e Caio Prado Júnior, e assim por diante. Porque, se inverter, talvez a gente não consiga desenvolver o gosto pela história. Então, é preciso começar de uma forma muito generosa, muito acessível. O Brasil está mudando muito, muito rapidamente, tem novos consumidores, leitores, estudantes entrando na sociedade, de fato, sociedade que consome, que lê, que estuda, que trabalha. Pela primeira vez, isso está acontecendo num ritmo mais intenso. E, se a gente quiser atrair a atenção dessas pessoas, a gente precisa ser generoso na linguagem. Mas eu sinto também que o conhecimento no Brasil... O Brasil é um país muito territorial, de domínio de territórios, né? Isso você vê muito aliás, o Raimundo Faoro fala muito isso nos Donos do Poder, mas não é só um domínio territorial de econômico, não. O conhecimento é um instrumento de poder. Então, isso é muito forte na academia. Você tem um domínio territorial. Não entra aqui se você não passar por um processo de validação no qual eu tenho o poder de avaliação e de decisão. Então, se você vem de fora, como um jornalista, e lança um livro sobre Dom João VI, sem passar por esse processo de validação, você é rejeitado. Então, isso é complicado. Mas eu acho que está mudando, até porque esse trabalho de divulgação científica ele é muito importante em outros países. Se você vai numa livraria na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem prateleiras e prateleiras de ótimos livros com linguagem didática, acessível para o leitor comum, sobre astronomia, psicologia, economia, história, cardiologia, tudo o que você possa imaginar. Então, lá fora, esse trabalho de divulgação científica é muito bem feito. Aliás, eu me inspiro muito no que os historiadores, jornalistas americanos fazem e alguns bons historiadores que escrevem como bons jornalistas. E a segunda parte da sua pergunta era sobre... a ideologia. Sim, a ideologia e isso é inevitável, ou seja, que haja um viés ideológico no estudo e no ensino de história. Porque a história, ela não é uma ciência exata, ela não é como a física, a química e a biologia. Aliás, hoje já se questiona até se a física é uma ciência exata, porque o comportamento das partículas subatômicas é tão imprevisível que já se questiona se realmente é uma ciência exata ou não. Mas a matemática, a história, ela muda de acordo com a forma como nós olhamos para o passado. Ou seja, os personagens e os acontecimentos, eles não mudam mais de fato, eles já estão congelados no passado, as pessoas morreram, os acontecimentos já ocorreram. Mas a maneira como nós olhamos esse passado, ou com novos elementos de pesquisa, ou com uma nova interpretação, ou com bandeiras ideológicas do presente, muda o passado. Então, se você observar, por exemplo, a história do Brasil, como ela era estudada e ensinada durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, era muito diferente do que é hoje. Ou durante o regime militar de 64, nas disciplinas de USBB e Educação Moral e Cívica. Ou a história do Brasil ensinada sob o governo do PT. É muito curioso você observar que uma das frases favoritas do Lula era "nunca antes na história desse país". É um esforço de olhar para o passado e redesenhá-lo para justificar bandeiras políticas do presente. Você olha para lá e fala, nada do que aconteceu realmente é importante. O que nós estamos fazendo hoje é que é importante. Claro que é importante. Evidente que tem políticas públicas que estão sendo aplicadas hoje que são muito importantes, mas nem por isso nunca antes na história desse país. Então,
a história muda não só por uma ação de quem está no poder do governo, mas também pela oposição. Às vezes existe uma história com viés politicamente correto e tal, que é construída também pela oposição. Sei lá, se você observar hoje o que está acontecendo na Venezuela, com o Chávez, com o Maduro, um jeito de olhar para trás do Simão Bolívar e construir toda uma mitologia que se aplica à fórmula ideológica do presente. O Simão Bolívar, se você for ler a biografia dele, nem sempre ele se comportou, ele era um homem de elite, ele era um homem, um grande latifundiário, um homem importante. Ele não era exatamente o que o Chávez dizia que ele era. Mas você reescreve a história para justificar bandeiras políticas do presente. Então, essa contaminação ideológica do estudo e do ensino de história é inevitável. Como é que a gente se protege contra isso? Estudando história. E, principalmente, tendo ampla liberdade para que historiadores, jornalistas, escritores pesquisem e escrevam diferentes versões da mesma história. Ou seja, não existe uma história definitiva do Brasil, a verdadeira história. Existem várias formas de observar essa história. Então, se você observar a história lá do final do século XIX, começo do século XX, é uma história épica de construção dos heróis nacionais, do Visconde de Porto Seguro, Varnhagen. Depois você tem uma história aí tem uma história mais com viés de esquerda, de Caio Prado Júnior, de Nelson Werneck Sodré. E hoje, eu acho que num ambiente democrático, a gente está tendo várias visões da história. Tem de tudo um pouco. Uma história mais banal, uma história mais profunda. Então, por isso que é importante estudar história, para você ler as diversas visões, as diversas narrativas e tirar a sua própria conclusão, que certamente também não será a definitiva e a verdadeira. Mas você estará mais próximo da verdade do que se tiver uma única história oficial sendo imposta por um governo militar ou um governo de esquerda, né? O seu livro, por acaso, já foi adotado em escola, mas na disciplina de História? Eu tenho visto, assim, oficialmente mesmo, pelos programas de governo, do governo federal, não. Mas tem várias iniciativas localizadas. Assim, por exemplo, o governo de São Paulo adotou, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas o público que mais assim, reagiu bem aos meus livros foram os professores do ensino fundamental, ou seja, do ensino básico. Porque eles viram nesse livro um instrumento para ajudá-los a tornar essa história mais acessível em sala de aula. E eles identificam essa carga de jornalismo literário no livro? Sim, eu tenho sido muito convidado para dar palestras e participar de bate-papos com estudantes em sala de aula. Eu tenho visto coisas espetaculares, assim, tenho ouvido mensagens muito fortes, assim, de estudantes que chegam para mim e falam: eu não gostava de história, depois de ler os seus livros eu passei a gostar. Isso, para mim, é muito recompensador. O que me faz também me preocupar o que estava acontecendo com a história, para as pessoas não gostarem, né? Mas outro dia eu fui dar uma palestra num colégio de Curitiba chamado Bom Jesus, e aí tinha um menino loiro, alto e tal, no meio da sala, e ele tinha uns hábitos estranhos, assim, mas ele perguntava de uma forma quase que obsessiva. E eu vi que ele estava muito interessado em Dom João VI, Carlota Joaquina, e Napoleão Bonaparte e tal. E aí, quando terminou, a professora se levantou e veio falar para mim: olha, hoje aconteceu um milagre aqui, esse menino tem síndrome de Asperger, é isso, né? É uma forma de autismo. Ele nunca fala nada. Ele é um caso especial. A gente tem uma maior dificuldade. E ele se encantou pelo seu livro. Ele não para de falar do seu livro. Então, eu vejo aí quando eu ouço esse tipo de coisa, eu sinto que tem um componente missionário no meu trabalho que não pode ser ignorado, né? E que está acontecendo nas escolas. Boa noite, Laurentino. Boa noite. Como é que você chama? Boa noite. Meu nome é Cláudia. Eu tenho uma curiosidade como estudante de saber qual foi um dos fatos que você mencionou no livro 1822 que você achou mais importante. No livro 1822, eu acho que o que mais me surpreendeu desde o começo da pesquisa é o Brasil como um país improvável. E aliás, eu uso isso na quarta capa do livro, né?
Ou seja, quem olhasse para o Brasil em 1821, 22, a chance do Brasil dar errado, o que é dar errado? É claro que isso é uma questão relativa, né? Mas, ou seja, do Brasil não se viabilizar na forma como ele é hoje, um país grande, integrado, de dimensões continentais, e brasileiros que se reconhecem como tal nas diversas regiões do Brasil, a chance de que isso não acontecesse era muito grande. Realmente, a maior chance é que o Brasil se fragmentasse em guerras civis, regionais, e se dividisse, como aconteceu com a América Espanhola, ou até que mergulhasse numa guerra étnica entre escravos e senhores brancos. Isso era muito forte, havia um temor muito grande, isso está no livro da professora Maria Odila Leite da Silva Dias, né? E no Sérgio Buarque de Holanda, esse medo muito grande, aliás, que funciona como um amálgama, ou seja, o medo de uma guerra étnica ou de uma guerra civil era tão grande que a elite brasileira se congregou ao redor do imperador Pedro I, orientado pelo projeto do José Bonifácio, e mantém o Brasil unido. O Brasil se viabiliza mais pelo avesso, é mais pelas suas fraquezas do que pelas suas forças naquele momento. O risco de uma fragmentação, de uma guerra civil ou étnica, era muito grande, então a fórmula foi manter a monarquia, uma fórmula única na América, a única monarquia duradoura, com 67 anos. Nós tivemos 2 imperadores, né? E é engraçado, a gente estava nos Estados Unidos, eu e a Carmen, o ano passado, e a gente falava isso, e falava, não é possível, nunca ouvi falar isso, teve monarquia, o Brasil foi monarquia, teve 2 imperadores, quase mais de meio século de monarquia, cercados de repúblicas de todos os lados. Então, essa improbabilidade do Brasil, e ele vai se viabilizando assim por uma conjunção de sorte, acaso, muita improvisação, e, claro, também de alguma sabedoria, como é o caso do José Bonifácio. Isso me encantou, me surpreendeu. E aí os personagens, né? Esse jovem príncipe, herdeiro da coroa portuguesa, que o Dom João VI deixa aqui, sem nenhuma experiência, submetido a uma pressão colossal. Tem uma troca de cartas, que eu cito no livro 1822, entre ele e o pai, e em 1821 ele pede demissão do emprego. Ele fala, eu não quero mais esse cargo de príncipe regente, eu vou embora, Vossa Majestade me destitua desse cargo porque eu não quero. Ele pede demissão, ele quer ir embora, a pressão é muito grande sobre ele. Mas ele encontra algumas âncoras, que é o próprio José Bonifácio, a Leopoldina é um elemento importante, ela é uma âncora do Dom Pedro, essa parceria Leopoldina-José Bonifácio funciona muito bem, orientando esse jovem príncipe regente a ir tomando decisões, assim, muito improvisadas, muito de súbito, e ele assume um papel que, a rigor, ele não queria, que é o único elo, realmente, que é um denominador comum entre os brasileiros, esses brasileiros que eram rivais entre si nas diferentes regiões, uma sociedade que, a rigor, não estava composta ainda, não tinha nenhuma homogeneidade, porque uma grande maioria eram escravos, sem nenhuma direito de cidadania. Mas, como dizia o botânico Saint-Hilaire, esse jovem príncipe era o único ponto que unia realmente todos os brasileiros naquele momento. E é esse o papel que cabe ao Dom Pedro. Ele tem um papel simbólico de manter a unidade nacional muito forte, né? E você destacaria o Dom Pedro como o grande personagem dessa época? Tantos personagens que você descobriu, né? O que te mais fascinou? É muito difícil escolher um personagem, né? Eu tenho um particular encanto pelo José Bonifácio. Eu acho que o José Bonifácio é de uma estatura que é muito superior à média brasileira daquele período. Aliás, eu faço, usando alguns argumentos do Jorge Caldeira, eu faço umas comparações entre ele e o Thomas Jefferson. E o José Bonifácio ele só tem um problema, ele nasceu no Brasil, porque se ele nascesse nos Estados Unidos, na época da independência americana, hoje ele seria um herói mundial, uma pessoa mais celebrada do que o Thomas Jefferson. Tal era a cultura, a experiência, a forma prática como ele via as coisas, né? Por exemplo, o Thomas Jefferson, ele se iludiu muito com a Revolução Francesa. Ele era um francófilo,
assim, apaixonado. Ele foi embaixador em Paris e em Versalhes, ele adorava os franceses, e ele se deixou levar pelo regime do terror. Aliás, tem uma frase do Thomas Jefferson que ele diz assim: a árvore da liberdade, de tempos em tempos, precisa ser regada com o sangue dos patriotas para frutificar, para coisa, justificando o regime do terror. E o José Bonifácio não, ele viu o regime do terror acontecendo. Ele estava em Paris, em 1793, quando milhares de pessoas foram mandadas para a guilhotina. Então, quando o José Bonifácio volta ao Brasil, e, meio que por acaso, também por improvisação, ele vai assumindo esse papel de patriarca da independência, ele tem uma plena noção do ambiente em que ele está. Ele realmente percebe que, num país com tanta diversidade regional, racial, com tantos analfabetos, com tantos escravos, com tanto latifúndio, tanta concentração de riqueza, a chance de uma fragmentação do território era muito grande. Mas ele percebe também, ele tinha uma noção muito clara do que é a massa popular com reivindicação política sem passar pelo filtro das instituições, que é o que aconteceu com a Revolução Francesa, ou seja, a massa na rua participando de assembleias e tomando decisões sem ter um congresso organizado, sem ter partidos políticos que orientassem essas decisões políticas, que era um perigo, resultou na guilhotina. Então, ele percebe que é preciso que o processo político, para ser bem-sucedido, para não virar o caos, ele passe pelas instituições. Que instituição havia naquele momento? A monarquia, o imperador, o herdeiro da coroa portuguesa. É a única instituição que ele encontra para ancorar o processo de independência do Brasil. Não tinha partidos políticos, a maçonaria tenta assumir esse papel, mas é uma coisa muito improvisada, a igreja também, de certa forma, supra esse papel, mas não tinha partido político, não tinha instituições nacionais, como nós temos hoje, que orientam o processo político, que fazem com que o debate político, a divergência de opiniões, se consolide, se canalize pela via institucional. Isso não existia. Então, o José Bonifácio ele é um homem, um grande visionário, né? E ele propõe várias coisas: educação para todos, reforma agrária, libertação, o fim do tráfico negreiro e abolição da escravidão. Ele propõe a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Então, é um homem que vê lá na frente. Então, eu me encanto muito com o José Bonifácio. Pergunta? Oi, boa noite. Meu nome é Márcia. Eu tenho 2 perguntas. Você tem focado o seu trabalho na história do Brasil. Existe interesse de escrever sobre a história de algum outro país? E eu gostaria de saber também qual é o seu autor preferido, aquele autor por qual você é apaixonado. Obrigada. Eu leio muito sobre histórias de outros países, até para aprender a escrever. Então, eu leio muito sobre história dos Estados Unidos, mas eu tenho também da França, da Inglaterra, mas eu tenho uma paixão muito forte, que é um período dos Estados Unidos, que é o período da independência até a Constituição, até a redação da Constituição, avançando. Eu não chego à Guerra Civil, não. Eu acho esse período ele é muito rico no debate, as ideias ali são de uma riqueza muito grande, e é como se eles realmente estivessem plantando a semente do que o país é hoje. Realmente, tudo que os Estados Unidos são hoje estava presente no debate entre os pais da independência, né? Ou seja, o Benjamin Franklin, o John Adams, o Thomas Jefferson, o George Washington, Alexander Hamilton e assim por diante. Então, eu gosto muito de ler sobre esse período e fazer comparações. É interessante, porque, se você estudar a história brasileira, tem muita ideia boa sendo discutida aqui também, mas elas não se viabilizam. Frei Caneca tem um projeto de Brasil que me encanta, um Brasil federalista. O Joaquim Gonçalves Ledo, Evaristo da Veiga, Teófilo Otoni, ou seja, tinham ideias muito... O padre Regente Feijó, ideias muito interessantes a respeito de uma outra alternativa de Brasil, um Brasil que hoje seria um país mais avançado, um país mais civilizado em termos de ter cidadania efetiva, que não se viabiliza pelas amarras que nós trazemos do passado, com muito latifúndio, muito analfabetismo, muita escravidão.
Então, o Brasil meio que vai carregando um caixão de defunto pesado, que condiciona a sua história futura. Ele não consegue se libertar dessas coisas que vêm do período colonial, e as boas ideias que estavam ali em debate naquele momento não acontecem. Caixão de defunto, onde você tirou isso, Luiz? São passivos, são passivos que a gente carrega. São passivos que a gente traz de muito tempo atrás, ou seja, e que estão hoje, né? Ou seja, o Brasil vai empurrando com a barriga problemas que ele herda ainda do período colonial, e ele não consegue resolver esses problemas. Primeiro, que eu diria que são basicamente 3: escravidão, analfabetismo e grande concentração da propriedade. Grande concentração na forma de latifúndio. Esses 3 problemas, eles amarram, eles condicionam o nosso desenvolvimento de uma tal forma que a gente não consegue caminhar. E estão presentes hoje. Eu acho que quando nós nos debatemos hoje com questões muito polêmicas, como Bolsa Família, cotas para estudantes negros ou da escola pública nas universidades, coisas assim, nós estamos tratando desses problemas. Esses são passivos que o Brasil não conseguiu resolver lá atrás, veio empurrando, e que não podem ser mais adiados, não tem mais como adiar. Se você pensar bem, nem as terras indígenas estão demarcadas. Exatamente, ou seja, nós vamos... E aí, hoje, eles se transformam, eles se convertem em políticas públicas muito polêmicas, mas que precisam ser adotadas. Precisam ser adotadas. Claro que aí você pode... Isso é muito discutível. A gente deveria ter Bolsa Família para sempre ou localizar numa única geração? A gente deveria ter cotas para 1 ou 2 gerações e depois todo mundo passa a ter a mesma chance, ou é para sempre? São questões que a sociedade brasileira acho que não estão enfrentando como deveria. Mas o fato é que são passivos da história, que nós vemos. Talvez a imagem do caixão de defunto é muito pesada, mas, ou seja, são cargas que a gente vem puxando e que realmente impedem que a gente caminhe com a velocidade que a gente gostaria. É boa a imagem, é macabra. Meu autor preferido na ficção é Gabriel Garcia Marques. Eu sou realmente muito apaixonado por ele, e o seu espelho peruano, que é o Mário Vargas Llosa. Eu acho que, embora eles estejam em posições ideológicas diferentes, eles são muito parecidos. Eu gosto muito dos dois. E na história do Brasil, eu gosto muito de Joaquim Nabuco. Eu acho que Joaquim Nabuco é outro grande visionário do final do século XIX. Ele é quase que uma réplica do José Bonifácio, com um distanciamento de pouco mais de meio século. Mas a forma como ele narra a história, no Estadista do Império, ou a forma como ele analisa a sociedade brasileira no livro O Abolicionismo, é de uma clarividência, de uma sabedoria muito grande. Então, eu gosto muito de Joaquim Nabuco. Eu sou professor de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, de História. E eu gosto muito de trabalhar com filme. Filmografia, eu acho que ajuda a acessar o conhecimento. E, nesse período da vinda da família real, eu trabalho, normalmente, o filme da Carlota Joaquina, né, da Carla Camurati, e, como contraponto, eu leio o seu livro. Tem algumas partes que eu escolho, e é muito bom porque equilibra. Coloca o Dom João, né, não como aquele bobo que está lá, mas com uma visão estrategista. Eu acho muito interessante. E, quando eu leio o livro, ocorreu casos assim de alunos comprarem o livro. Depois, despertar o interesse, coisa assim que é difícil, muito difícil. Eu queria saber se esse trabalho que você desenvolve, se ele está sensibilizando outros autores, está abrindo um filão, né, para que seja explorado. Por exemplo, você está escrevendo agora o 3º livro. Se outros autores também despertaram para isso, é um mercado que tem, né, então, possibilidade de estar investindo, ou se sensibilizou mesmo o meio historiográfico para que se começasse a produzir uma linguagem mais acessível, de facilitação mesmo para esse público. Seria isso. Eu diria que eu sou parte de um fenômeno que está acontecendo na sociedade brasileira em várias áreas. Quer dizer, você citou o Dr. Drauzio Varela? Alguém citou o Dr. Drauzio Varela aqui? O Dr. Drauzio Varela está fazendo na área de medicina o que eu procuro fazer na área de história, ou seja, de
tornar esse conhecimento acadêmico mais acessível para um público leigo. Ele está no Fantástico, que é um programa bastante popular, né? Se você pegar Fernando Moraes, com Chateau, Rei do Brasil, Olga, é uma forma de você jogar foco num personagem. Ou os livros do Rui Castro, também estão lidando com a história. A Amélie Del Priore, eu acho que está fazendo um esforço também de popularização da história, mas tem também bons historiadores escrevendo de uma forma muito acessível. Então, citaria alguns, por exemplo, José Murilo de Carvalho. Se você lê o Dom Pedro II, que ele publicou pela Companhia das Letras, é um livro muito fácil de ler. Os Bestializados, que é um livro sobre o esforço que a República faz nos seus primeiros anos de afastar o povo do processo político, é um livro também muito gostoso de ler, ou então A Formação das Almas, que fala sobre a construção do imaginário dos símbolos republicanos, da bandeira, do escudo, do hino nacional. A Lilian Schwartz está fazendo esse trabalho de forma bem... A Unesp tem um professor que eu admiro muito pela linguagem, que é o Jean-Marcel Carvalho França, que escreve de uma forma muito acessível. Então, acho que tem jornalistas procurando cumprir a sua função social, que é servir de filtro entre a linguagem técnica especializada e um público mais leigo, mas também tem bons historiadores preocupados com a questão da linguagem e usando as ferramentas da literatura e do jornalismo para escrever de uma forma mais acessível. Agora, eu não acho que todo historiador deveria escrever assim. Eu acho que não é isso que a gente está pedindo. É assim, se você quer ampliar esse conhecimento para um público mais leigo, tem que escrever de uma forma mais acessível. Se você quer ser professor de história em sala de aula, ensinando para criança e adolescente, tem que ter uma linguagem acessível. Agora, se você está pesquisando na Torre do Tombo, no Arquivo Nacional, um detalhe muito específico de um inventário pós-mortem, de um personagem, não necessariamente você precisa escrever um livro best-seller. Você pode usar uma linguagem acadêmica, mais densa, que contribua para esse conhecimento que depois um jornalista ou um escritor vai filtrar para uma linguagem mais ampla, mais popular, né? É uma satisfação falar com Vossa Senhoria. Espetáculo. Olha só, tem Vossa Excelência também. Eu tenho algumas perguntas. No máximo 15, por favor. Responde se quiser, tá? A primeira, assim, você é maçom? E, assim, diante da importância, da relevância que ela teve na independência, você cita alguma influência da maçonaria ou de alguma sociedade desse tipo no próximo livro? Né? E, por último, qual seria a próxima data a se fixar numa obra sua, né? Depois dessa? Só isso. Obrigado. Tá bem, primeiro, eu não sou maçom. Eu já fui convidado, mas eu preferi não me comprometer, porque eu já sou membro da Academia Paranaense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e eu participo muito menos do que deveria. Então, eu não vou conseguir frequentar a loja, não vou mas eu tenho um bom contato com a maçonaria. Tem historiadores maçons que me ajudam, por exemplo, o Fernando Magalhães, do Rio de Janeiro, que é um historiador, doutor da UFRJ, que está fazendo um bom trabalho de entender o papel da maçonaria no final do século XIX, começo do século XX. Então, eu tenho um bom contato. Eu tenho um irmão que é maçom, e eles me ajudam muito. Então, por exemplo, no 1822, eu fiz um capítulo sobre a maçonaria, e eu faço uma história baseada na bibliografia que eu li sobre o assunto. Aí, essa semana, um maçom de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falou: você errou numa avaliação de um símbolo lá. Você disse que a letra G, que aparece geralmente na fachada das lojas maçônicas, vem de God, em inglês, britânico. E ele falou: não, esse G é anterior ao idioma inglês, então, mais provavelmente, seria gnose. Aí eu recorri às minhas fontes. Eu falei: gente, o que eu faço agora? Aí o Fernando Magalhães falou: não, a sua interpretação está certa, sim. Porque a maçonaria a maçonaria britânica adquiriu uma tal proeminência no século XVIII, XIX, que hoje é senso comum de que esse G é, sim, a palavra God, até porque Deus também era usado com a letra G no hebraico, no persa e em várias outras línguas antigas, onde a maçonaria bebeu a sua simbologia. Muitas tradições.
Mas eu fico muito atento a esses fenômenos subterrâneos que não aparecem na história oficial. E a maçonaria é um desses fenômenos subterrâneos. Então, se você quiser entender a Inconfidência Mineira, tem que estudar a história da maçonaria. A simbologia é maçônica, o triângulo é maçônico. Se você quiser entender a independência americana, a Revolução Francesa, a independência do Brasil, tem uma atividade da maçonaria muito grande. E não sou só eu, por exemplo, o historiador Oliveira Lima, ele se refere à maçonaria como uma escola de civismo naquela época. Porque, como eu citei há pouco, não havia partidos políticos organizados na época da independência. Eles atuavam politicamente. Essa que é a verdade. Então, as lojas maçônicas funcionavam como instituições, elas ocupavam esse papel, mas não eram um grupo homogêneo, não, como, aliás, eu mostro no meu livro. A maçonaria quebrou o pau tanto quanto fora das lojas maçônicas. Ou seja, havia maçom monarquista, monarquista absoluto, monarquista liberal, republicano, federalista e assim por diante. E esse debate acontecia dentro das lojas maçônicas. Então, é um erro achar que houve uma história paralela, não contada, ocorrida, decidida dentro das lojas maçônicas, que apenas foi oficializada em público. Tem, mas não muito, não tanto quanto se imagina. No próximo livro, sim, tem coisas a respeito da maçonaria. Então, por exemplo, a maçonaria estava em confronto com a princesa Isabel, porque no final do século, um pouquinho antes da proclamação da República, ocorreu no Brasil a chamada questão religiosa, que precisa ser explicada. Os imperadores brasileiros herdaram de Portugal uma instituição chamada padroado, pela qual, graças a um vínculo muito estreito entre Igreja e Estado, da época ainda da fundação de Portugal, as bulas papais precisavam ser sancionadas pelo rei ou pelo imperador para valer no Brasil ou em Portugal. E a Igreja era parte das instituições de Estado. Então, os bispos, os padres, eles recebiam salário do Império Brasileiro. Eles eram funcionários públicos. O Papa Leão XIII, o Papa Pio IX, antes do... ele começou a entrar em confronto com a maçonaria e tentar distanciar o poder secular do poder religioso. E ele cria uma bula que proíbe os católicos de frequentar as lojas maçônicas. Só que o chefe do gabinete dos ministros no Brasil era o Barão do Rio Branco, o Visconde do Rio Branco, que era maçom, era grão-mestre da maçonaria, do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí o Dom Pedro II não sanciona a bula do Papa no Brasil. Os bispos de Olinda e do Pará, até obedecendo ao Papa, se rebelam e são condenados a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. E aí é um confronto muito grande. E a princesa Isabel toma partido dos bispos. Ela era muito carola, muito religiosa. Então, essa é a questão religiosa. Então, a maçonaria ela age menos do que na independência, ela não tem um papel tão decisivo, mas ela é parte do fermento, sim, porque ela passa a pregar contra o Terceiro Reinado, vários plebiscitos, várias moções são aprovadas em lojas maçônicas e câmaras municipais no Brasil inteiro, exigindo que, no caso da morte do Dom Pedro II, houvesse um plebiscito para ver se a princesa Isabel seria ou não a imperatriz do Brasil. E os maçons eram contra. Mas aí é o próximo livro, eu não posso contar nada, né? Chega. Eu já estou aqui entrando numa seara que eu não deveria, senão vocês não compram, já contei tudo, né? Quem era o grande escritor dessa época, na sua opinião? Bem, da República tem muita coisa boa, mas, assim, hoje o grande especialista, bibliografia absolutamente fundamental, é José Murilo de Carvalho. Não, eu digo daquela época. Daquela época? Exatamente. Quem você localiza assim, como uma referência no seu trabalho? Tem Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Raul Pompeia, Machado de Assis, ou seja, tem uma galeria enorme, né, de escritores, tem Silvio Romero, Emílio de Menezes, logo em seguida vem Oliveira Lima, Capistrano de Abreu. Então, ou seja, tem E tem também os propagandistas da República, os que vão fazendo a história oficial republicana, né?
Então, é importante, para você entender o que aconteceu no período, tem muito depoimento, tem livro de ficção, mas tem também livro de não ficção, tem biografia do Deodoro, tem biografia do Marechal Floriano. São esses os escritores mais importantes do período. Okay. Mais uma Vamos aqui, caminhando depois para o tem final. uma ali. Espera aí, só mais um pouquinho. Tá. Vamos fazer mais 2 perguntas? Pode ser? Para a gente e outra ali, né? Isso. 3 perguntas, então. Vamos embora. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. No livro de 1808, o senhor retrata, lá no Rio de Janeiro, alguns lugares que não estão especificados, que foram lugares importantes, onde ocorreu a nossa história ali, né? Então, assim, essa história de que o povo brasileiro não tem memória vem por não ter essa valorização dos lugares históricos, de serem bem relacionados, bem colocados. Hoje, com o seu trabalho, como você ouviu de um outro aluno que ele aprendeu a gostar de história, eu aprendi a gostar de história lendo o seu livro. E você acredita que os seus livros são um divisor de águas dentro da escola, dentro da educação, para o aprendizado dos alunos dessa nova geração? Eu tenho ouvido muita gente falar isso, mas eu tenho uma certa relutância em aceitar esse papel, ou seja, de que seria um divisor de águas. Eu acho que ele é produto de um momento muito específico que nós estamos vivendo, que é um ambiente democrático, de construção do Brasil de forma coletiva. É a primeira vez que nós temos um período de democracia tão prolongado, são quase 30 anos já de democracia no Brasil, sem rupturas. A gente teve breves períodos de democracia no passado, mas houve rupturas. Quer dizer, nesse ambiente de democracia, em que as pessoas estão sendo chamadas a construir o futuro coletivamente, a história é uma ferramenta fundamental. Porque, se você não estuda história, você não consegue entender quem você é. Você não sabe de onde você veio. Você não sabe quais são as nossas raízes, quais são as nossas virtudes, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas dificuldades, as nossas características, o que nos diferenciam de ingleses, japoneses, chineses, russos, americanos. É só a história que consegue responder esse tipo de questão. Então, eu diria que, se tem uma coisa importante a fazer no Brasil hoje, é estudar história. Mais do que estudar matemática, física, biologia, engenharia, tudo que você puder. Estudar história é a coisa mais importante. Aliás, é uma atividade, uma profissão muito desvalorizada. Mas eu diria que é a mais importante. E eu fico muito feliz de ver que, neste ambiente, as pessoas realmente estão interessadas em estudar história. E aí eu sou um instrumento, eu sou uma espécie de um mensageiro, um apóstolo, ou seja, de ajudar as pessoas a entender o que país é esse, por uma linguagem acessível, uma linguagem mais fácil de entender, não é? Mas eu diria que, num ambiente de ditadura, provavelmente esses livros não aconteceriam, por 2 razões. Talvez a censura não deixasse, porque tinha um viés de impor uma história oficial, e as pessoas não estariam tão interessadas em estudar história, porque eu acho que as pessoas não estão estudando história apenas com uma curiosidade voyeurista em relação ao passado, ao Dom João, às amantes do Dom Pedro I, e coisas assim. Elas estão em busca de explicações para o Brasil de hoje. E eu observo muito isso quando eu dou palestra em escola, ou vou em feiras literárias. Eu falo sobre personagens do passado, mas, na hora das perguntas e respostas, a discussão sempre cai no Brasil de hoje. Por que nós somos tão violentos, tão desiguais, tão corruptos? Por que o Estado é tão ineficiente? Por que o brasileiro não participa? Por que tem essa nostalgia monárquica, que a gente espera tudo do Estado e não participa das decisões, e não cobra do Estado o que ele deveria fazer? Então, eu acho que o estudo de história é um fenômeno peculiar desse momento que a gente está vivendo. E eu sou um instrumento, uma ferramenta. Boa noite. Meu nome é Marcelo, eu faço arquitetura na USP. Eu gostaria de saber, com relação à consulta à Biblioteca Mindlin, como é que foi essa aproximação
Inclusive, você faz uma dedicatória ao Mindlin, né, em 1808. Eu gostaria também de saber quais livros, especialmente os raros, né, que foram mais relevantes para a sua obra. Obrigado. Ô, Laurentino, só antes de você terminar, Sim. sorteio aqui. Sortear? Ok, esse. Quem É Rosimeire Andrade dos Santos. Tire ela, ô Rosimeire. No final você pega o livro aqui comigo, tá? Já te agradecendo que você concluísse a pergunta e encerrasse. Tá. Um lado muito recompensador dessa minha aventura como jornalista e escritor de livros de história são as pessoas que eu conheci ao longo do caminho. E as bibliotecas que eu frequentei, os lugares. Isso é uma jornada maravilhosa. E uma dessas pessoas encantadoras foi o José Mindlin. Ele estava vivo ainda e morando lá na casa do Brooklyn, na Rua Princesa Isabel, onde antes funcionava a biblioteca, antes de mudar para a USP agora. E eu mandei um e-mail para a Cristina Antunes, que é bibliotecária, e falei, olha, eu gostaria de visitar a biblioteca, porque eu estou fazendo um livro sobre 1808, sobre Dom João e coisa assim. E eles me acolheram com grande generosidade. E foi uma experiência maravilhosa. Eu ainda trabalhava na Editora Abril, então eu tinha que ir para lá muito cedo. Eu trabalhava lá até 11 horas, 11 e pouco, depois eu ia para o meu trabalho na editora. E o Mindlin acompanhava o tempo todo. Ele chegava, ele dava palpite. Um dia ele chegou e falou, você já leu o Padre Perereca? Eu falei, doutor Mindlin, eu não faço a menor ideia de quem seja o Padre Perereca. Você tem que ver o Padre Perereca, o Padre Luiz Gonçalves dos Santos, ele testemunhou a chegada da corte ao Rio de Janeiro. E, de fato, eu criei um capítulo. Né? Tem um capítulo lá, o Repórter Perereca, que foi criado graças a uma sugestão do José Mindlin. E ele falou, você já leu Manuel Vieira da Silva? Quem que é? É o autor do primeiro tratado de medicina publicado no Brasil, em 1808, está aqui, iria lá pegar, está aqui a edição original que eu comprei em Portugal. Então, foi uma experiência humana e intelectual fantástica, assim, de ver um colecionador de livros apaixonado. Ele sabia tudo que tinha na biblioteca dele, e ia me dando sugestões. Faça isso, faça aquilo, pesquise aquilo, não deixe de ver tal coisa. Um homem já quase cego. A mulher dele, a Guita, tinha morrido alguns meses antes, então ele estava muito abalado, ele já estava bastante doente. E ele chegava, perguntava o que eu estava pesquisando, e depois eu via cenas tocantes, porque o Mindlin disse que leu mais de 8.000 livros na vida toda, né? Mas, no final da vida, curiosamente, esse homem tão apaixonado por livros não conseguia mais ler, porque ele perdeu a visão. Então, uma cena muito bonita era ver, já no final da manhã, ele sentava num sofá, as bibliotecárias, elas se revezavam, era a Cristina e mais 2 bibliotecárias, elas se revezavam lendo para ele. Então, na época que eu estava fazendo a pesquisa, eles estavam lendo O Equador, do Miguel Sousa Tavares. E aí era muito bonito, ele sentava, ele fechava os olhos, punha as mãozinhas assim, já bem frágil, ele estava bem fragilizado, e ele ficava ouvia, e aquela voz, a biblioteca silenciosa, era uma biblioteca bem afastada do rio da rua. Então, aquela voz da bibliotecária lendo para o Mindlin e eu pesquisando lá. Então, é realmente um grande encantamento. Agora, a biblioteca foi toda digitalizada, é maravilhosa e vai facilitar muito a vida dos pesquisadores. Mas essa experiência provavelmente é única, e eu tive. Laurentino, muito obrigado. Gente, até o lançamento do livro do Laurentino, que tomara que seja aqui em setembro. Muito obrigado. Obrigado.